incorrer no crime lá do artigo 200 e qualquer coisa. Então o ECA ele é um todo muito bem sintonizado. Tudo tem razão de ser. Né? Então nós não podemos acusar a legislação de não nos dar ferramentas. Essa bobagem, mas o ECA, como eu disse, é só para beneficiar menino que pratica infração penal, não é nada disso. Eu, como promotor, me esgoelei centenas de vezes, dezenas de vezes, em júris que eu fiz pelo Estado todo. Eu me esgoelava para conseguir condenação de réu, que eu achava mesmo que tinha que ser condenado pelas provas existentes. O sujeito mata a traição, enfia a faca com aquela lâmina de 45 centímetros. E eu olho para o jurado e digo, ele enfiou, ele tirou a lâmina e lambeu dos dois lados. Né? Era um crime qualificado, de 6 a 20. Com qualificadora e tudo. Aí o juiz olha, não, mas ele tem bons antecedentes, ele é primário. Né? Então dava 12 anos, o mínimo. Aí eu recorro para o tribunal e o tribunal não diz, é 12 anos, o juiz está certo. Aí o que acontece com esse sujeito? O Zeca Diabo, lá de Borrasópolis. 2 anos depois, o Zeca Diabo estava na rodoviária, tomando martelinho. E aí a família da vítima vem no meu gabinete. Escute, promotor, que palhaçada foi essa? Vocês não condenaram esse cara há 12 anos? Eu digo, condenamos. Ele está ali na rodoviária tomando pinga. O senhor tem que mandar a polícia lá. Eu falei, eu não posso. Ele está lá com a autorização do juiz da execução penal. Porque, de acordo com a lei de execução penal, ele cumpriu a 6ª parte da pena, 2 anos. E ele tem direito à progressão. E ele pode vir para casa no dia das crianças, da avó, da sogra, no Natal, na Páscoa. Agora, o adolescente, sabe o que diz o ECA? No capítulo da medida de internação, que é a mais grave que se pode impor para um jovem, a internação, que pode ser tanto a provisória, enquanto ele está respondendo a processo, e vocês lendo o texto do Estatuto verão, a internação provisória tem um prazo máximo de 45 dias. Está escrito lá no artigo 108 do Estatuto. Deu os 45 dias e o juiz não acabou o processo, não deu tempo. Termina o processo, arquiva? Não. O garoto é posto em liberdade, o processo continua. E se lá na frente o juiz julga procedente a ação proposta pelo promotor e aplica agora sim a internação em prazo definitivo, qual é o prazo máximo de duração da internação, diz o ECA? 3 anos. Né? Só que o juiz, na sentença, diz o ECA, o juiz não pode, na sentença, dizer assim, aplico a internação por 1 ano, 3 dias e 2 horas. Não pode, é um erro crasso. O juiz nunca dirá qual... Por quê? Porque o ECA diz, você, juiz, só diga que aplica internação. Aí o adolescente, na internação definitiva, ele é enviado para a unidade própria e a equipe técnica dessa unidade, a cada 6 meses, te enviará um laudo e dirá, juiz, esse garoto está tendo um bom comportamento. Ele merece já uma progressão para uma medida mais leve ou até mesmo uma liberação imediata. O juiz está vinculado ao laudo? Não, o juiz nunca está vinculado a laudo nenhum, é verdade. Ele pode desconsiderar o laudo e indicar os fundamentos pelos quais houve o Ministério Público, o MP sempre será ouvido. Né? Mas se o juiz disser, não, tem que manter esse garoto em internação provisória a cada 6 meses, os laudos vêm desfavoráveis, o juiz acompanha. Isso significa o quê? Que esse jovem pode cumprir até 3 anos nesse regime fechado. Como eu falei, Unidade São Francisco de Assis para adolescente infrator não é colônia de férias. Tem muro, não dá para sair de lá. Eu não sei disso, porque os meus não vão para lá, graças a Deus. Por isso que eu acho que aquilo é de brincadeira. Então, a internação para um jovem pode chegar até 3 anos, quando para um imputável adulto, depois da 6ª parte, ele está passeando lá no local do crime. Entende? Dá para perceber como o regime não é tão ameno como se quer fazer acreditar?
A internação é tão grave que no artigo 227 da Constituição ela mereceu uma regra. Lá está escrito, na aplicação da internação, o juiz vai observar o princípio da brevidade, o princípio da excepcionalidade e o princípio da peculiar condição de desenvolvimento do jovem. Porque cada jovem estará numa condição tal que vai exigir um tratamento diferenciado. E você diz, mas 3 anos não é nada. Não é nada, isso se você não considera aritmética. 3 anos para um jovem que começa a cumprir essa medida aos 15, porque esse modelo só é aplicável aos adolescentes acima de 12 anos, um jovem que começa a cumprir essa medida com 15, ele cumpre 3 anos, foi a 5ª parte da vida dele. É como hoje, eu que tenho 51, é como hoje eu ter que cumprir 10 anos fechado. 3 anos é tempo para chuchu na vida de um jovem com pouca idade. Por isso a Constituição diz, a internação ela é excepcional, só quando o juiz perceber que não há outra medida mais leve que seja mais adequada. Porque ela é muito agressiva. Então, se eu tivesse que fazer uma recomendação a vocês, voltando os olhos para concursos, eu diria, olha, se você não tem tempo de ler o ECA todo, leia pelo menos o Estatuto no capítulo dos atos infracionais. Como é que o jovem vai responder ao procedimento, quais são as medidas que lhe são aplicáveis. E isso vocês encontrarão garantias processuais a partir do artigo 103. E o procedimento, as regras de procedimento, a partir do artigo 171. Então, os 2 momentos em que o ECA cuida do ato infracional, a partir do 103 e a partir do 171. Um outro tema, e nós, pela escassez do tempo, não temos como nos aprofundar, um outro tema fundamental que eu recomendo que vocês não deixem de ler também, porque estatisticamente, ato infracional, ele compõe, com a colocação em família substituta, compõe os 2 assuntos mais requisitados em concurso. A colocação em família substituta, vocês encontram esse tema a partir do artigo 19 do ECA. Então, a partir do 19, o ECA diz como é que tem que se efetivar o direito à convivência familiar. Em poucas palavras, o ECA diz assim, em primeiro lugar, o teu direito absoluto é o de estar integrado na tua família natural, tua família de origem. E nem que você seja pobre, porque o artigo 23 diz, mesmo que seja pobre, tem direito a morar com a tua família natural. Agora, excepcionalmente, se você por alguma razão não puder estar com a tua família natural, os pais morreram, desapareceram, aí você tem ainda conservado o teu direito constitucional de convivência familiar, só que por um outro meio. Que meio? Por meio da chamada família substituta. Então, eu exercitarei meu direito, enquanto criança, adolescente, direito de estar numa família, esse direito, junto a uma família substituta. Quais são as 3 modalidades de família substituta previstas pelo ECA? Guarda, tutela e adoção. Das 3, sem dúvida, a mais importante é a adoção, porque ela gera efeitos perenes e irrevogáveis. Depois que a adoção está concluída, não pode o adotante, juiz, me arrependi, eu não sabia quanto custava uma fralda, agora eu vi que criança dá muita despesa, quero devolver. Pode? Não mais. Depois que você tem a criança por adoção, o adolescente, você vai ser tratado como pai e mãe de sangue, como se pai e mãe de sangue você fosse. Você só perde essa criança, esse adolescente, por meio de uma ação de destituição de poder familiar, a antiga ação de destituição do pátrio poder. Então, esse trinômio, isso é muito importante também que vocês reforcem a leitura. Guarda, tutela e adoção. Então, isso responde por 90%
das questões, né, que vocês encontrarão no Estatuto. Que encontrarão, inclusive, em concursos, né?